Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Nós vamos agora para a lição de número 6, como título, O Ministério Profético de Eliseu. Hoje, na lição de número 6, nós vamos falar um pouco sobre Eliseu. Ainda que o assunto que temos nesta revista para este trimestre é sobre os reis de Israel, mas acaba que isso envolve também o ministério de alguns homens de Deus que foram levantados como profetas de Deus para levar mensagens aos reis e também ao próprio povo de Deus. E neste caso é o profeta Eliseu. Já vimos alguma coisa sobre o profeta Elias. Temos também na palavra de Deus alguns profetas que foram usados por Deus para conduzir uma mensagem a reis e ao povo, anônimos, profetas os quais não se fala o nome, mas, no entanto, eram instrumentos de Deus em cada lugar onde Deus determinava para conduzir a mensagem de Deus ao povo. Eliseu, esta é a lição de hoje. No livro de 2 Reis, capítulo 2, verso 15, nós temos no texto áureo a seguinte expressão: vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Este é o nosso texto áureo. Depois os irmãos terão uma leitura bíblica em classe para ser feita no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, que os irmãos poderão estar fazendo esta leitura com eles, juntamente com eles. A introdução diz assim: nesta lição, veremos como se deu o chamado do profeta Eliseu. Estudaremos ainda como o Senhor usou poderosamente este servo, confirmando sua palavra por meio de prodígios e sinais. Notaremos, por fim, o juízo de Deus aos infiéis reis de Judá, de Orão e Acasias. Está aqui para nós esta lição hoje, sobre Eliseu, o personagem Eliseu. Para nós começarmos com os irmãos, primeiramente nós estaremos olhando alguma coisa. Aqui no capítulo 19 mesmo, os irmãos observem bem, nós vamos fazer alguns pontos de reflexão bíblica, para que os irmãos nos acompanhem, tá? E depois façam uso do material de estudo para desenvolver o assunto com eles. No capítulo 19 do primeiro livro dos Reis é que tudo se inicia. Quando diz a palavra de Deus a respeito de Elias, que estava muito desgostoso com a situação no território das 10 tribos, ou do norte, Israel, muita idolatria, o povo afastado de Deus, Elias muito triste, abatido e desejando até mesmo a morte. Mas Deus vem, fala com Elias, envia para ele alimento através do anjo, diz a Elias para que ele se coloque em pé novamente, porque haveria ainda uma missão a ser feita. É o que nós temos no capítulo 19, do verso 15. E está escrito assim: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Então, os irmãos, notem bem. É aqui que tudo começa. Por isso que eu fiz essa leitura com os irmãos, tá? Vocês atentem bem para o capítulo 19, este verso que eu li aqui. O verso de número 16. Já estava no coração de Deus que Eliseu viesse a estar no ministério profético no lugar de Elias. Isso já estava no coração de Deus. Então, Deus já tinha um plano, um propósito com a vida de Eliseu, para usá-lo como instrumento nas suas mãos. E deste verso em diante é que nós temos isso já sendo revelado. Depois os irmãos vão mudando as páginas, porque avança-se muitas páginas, e nós entramos no segundo livro dos Reis de Israel. No segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 2, é que daí nós vamos ter uma nova circunstância que ocorre, ou seja, circunstância essa que vai nos mostrar a manifestação deste homem já
recebendo de Deus essa incumbência, não é? Eliseu, o sucessor de Elias. Então nós temos aqui a palavra de Deus no capítulo 2. Sucedeu que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Mas observem bem, uns destaques para vocês desenvolverem com eles. O ministério do profeta Elias vinha se desenvolvendo, Elias entregando mensagens da parte de Deus a Acabe, às 10 tribos do norte, não é? Sendo usado por Deus como um instrumento maravilhoso, como se vê no capítulo 18, no capítulo 19, aonde houve ali uma grande obra de Deus para destruir a idolatria no coração dos filhos de Israel, que foi o desafio do Carmelo. Por um longo período de tempo se desenvolveu o ministério do profeta Elias. E notem que, ainda que de uma maneira que está omitida, não totalmente declarada, nós temos Eliseu caminhando com Elias. Eliseu caminhando com Elias. É o que nós temos naquela palavra lá atrás, que quando Elias vê Eliseu, Elias o chama e Eliseu então deixa tudo para trás. Ele deixa tudo para trás e vai seguir a Elias. E dali por diante ele torna-se discípulo de Elias e começa a aprender com o servo de Deus. Aí os irmãos podem já destacar um ponto muito importante para eles. Eles são umas bênçãos nas mãos de Deus, mas para que eles sejam usados como instrumentos nas mãos de Deus, eles têm que se submeterem ao ensino da palavra, têm que estarem envolvidos com a palavra de Deus e também estarem sempre debaixo de instrução, tanto a leitura bíblica quanto a instrução das próprias pessoas que serão uma referência espiritual junto com eles. Nesta ocasião, Elias era uma referência de santidade e de comunhão com Deus para Eliseu. E Eliseu via tudo. Eliseu, ele presenciava todas estas coisas acontecendo. No capítulo de número 2 está ele. Mas se os irmãos notarem bem, ainda no capítulo de número 19, que vocês vão poder meditar, eu vou indo e voltando para que os irmãos observem bem, no capítulo de número 19, no verso de número 19 mesmo, está escrito assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Notem bem. 20. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: Vai e volta, por que te tenho feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Esse destaque lá no capítulo 19. Tudo para que possamos entender bem a história, para os irmãos transmitirem isso para eles, a história completa do personagem Eliseu. Não foi algo assim que veio do nada, que surgiu do nada, ou sem nenhuma experiência de vida a qual ele pôde adquirir neste envolvimento com a vida de Elias. Irmãos, notem bem, falem disso com eles, porque é muito importante. Hoje é mais do que certo que se nós vermos um homem de Deus, uma mulher de Deus, desfrutando de uma comunhão com Deus, a tal ponto de ser um instrumento nas mãos de Deus, esta tal pessoa foi conduzida por Deus para aprender com alguém. Ela passou por um processo de aprendizagem, e conhecimento do temor de Deus através da sua palavra. Então, Deus, ele tinha um plano com Eliseu, mas ele colocou Eliseu do lado de Elias e fez com que Eliseu caminhasse junto com Elias para que passo a passo, dia após dia, semana após semana, Eliseu fosse aprendendo com Elias, não é? Aprendendo a comunhão, o temor a Deus. E isso foi desenvolvendo em Eliseu fé, amor, esperança, não é?
nas palavras de Deus. É muito importante os irmãos ressaltarem isso, porque isso é importante para a vida deles, eles terem este interesse. Um espaço que abre uma lembrança, os irmãos notem bem, diz-nos o Santo Evangelho que por um espaço de tempo de mais de 3 anos, um pouco mais de 3 anos, os discípulos andaram com Jesus. E todo aquele período de tempo foi um processo de aprendizagem. Jesus os ensinava, Jesus os exortava, os corrigia, os consolava, Jesus os alimentava, Jesus os conduzia, os livrava do mal. Então, tudo aquilo foi um processo de aprendizagem para os discípulos, para que depois, irmãos, lembrem as histórias, os discípulos foram usados poderosamente nas mãos do Senhor através do seu Santo Espírito. É o caso de Eliseu. Eliseu aprendeu com Elias passo a passo. Deus escolheu Eliseu, mas separou Eliseu para andar com Elias, para aprender com Elias, para que não saísse fazendo as coisas conforme a sua própria imaginação, mas que tivesse uma diretriz para poder servir a Deus e honrar a Deus. Aí voltando agora para o capítulo 2, os irmãos notem bem, o fato que se sucede é que está chegando o momento em que o ministério na vida de Eliseu vai ter início. E para isso Deus vai recolher Elias. Isso é muito belo. Os irmãos notem bem, destaquem isso para eles. Está aqui, Elias e Eliseu. Os irmãos podem ler todo o capítulo 2 e tratem com eles assim. Eliseu está dizendo a ele, olha, eu vou ali em tal lugar. E Eliseu diz, vou contigo também. Mas Elias diz a ele, fica-te aqui. E Eliseu diz, não vou te deixar, vou contigo. E ele vai. Dali um momento, Elias diz para Eliseu de novo, agora eu vou para um outro lugar, fica-te aqui. E Eliseu diz o quê? Não vou te deixar, não vou te largar, vou contigo também. E por 3 vezes, irmãos, vão ler, as irmãs, os irmãos, no capítulo 2, por 3 vezes, Elias fala dessa maneira com Eliseu, e por 3 vezes, Eliseu diz a ele, não te deixarei, vou te seguir aonde você for. Aonde o profeta Elias fosse, Eliseu estava disposto a segui-lo. E, dentro deste mesmo fato, através de um grande mistério, é algo que os irmãos podem destacar, a beleza de se andar em comunhão com Deus. Porque no capítulo 2, nós temos o envolvimento de algo espiritual muito lindo. Nós temos Elias, homem experiente, homem cheio de conhecimento e de unção de Deus. Eliseu, um profeta separado, escolhido de Deus agora para um grande aprendizado. E os filhos dos profetas. E todos eles estavam numa comunhão tão grande que já sabiam o que haveria de acontecer. Os filhos dos profetas diziam para Eliseu, tu sabes que hoje o Senhor tomará o teu Senhor acima de nossas cabeças? Ou seja, através de um mistério, não é? Em que todos eles estavam unidos no mesmo Espírito, eles já estavam prevendo que isso haveria de acontecer. E de repente, sucede-nos o fato em que, lá no verso de número 9 do capítulo 2 diz assim, sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não te fará. Essa é a palavra. Elias diz a Eliseu, né? Pede o que queres, e assim te será feito. E o que Eliseu pede para Elias, eu quero porção dobrada. E logo em seguida, Elias diz a ele, dura coisa pediste. Isso não seria num tom depreciativo. Elias já tinha experiência. E ele agora diz a Eliseu, dura coisa pediste, porque através da experiência, Elias sabia muito bem que seria algo muito sério, de grande responsabilidade. É que nem aquela palavra linda que os irmãos podem fazer uma reflexão com eles, que João, não é? Lá no livro do Apocalipse diz que recebendo o livro, na sua boca era doce como mel, mas no ventre era amargo. Isso é uma revelação de que Deus, quando nos dá seus dons, quando nos dá do seu Espírito, Deus, quando nos dá dos talentos espirituais para nós servirmos e agradarmos a Deus e sermos úteis na sua obra, a princípio aquilo tudo é glorioso, majestoso, maravilhoso para nós. É
como se fosse um símbolo do sabor do mel. Mas quando cai no nosso ventre é amargo. Aí mostra-nos o sentido da responsabilidade. Então, o que Eliseu pediu para Elias? Ele pediu responsabilidade. Ele talvez ainda na sua imaturidade, aprendendo com Elias, ele via algo tremendo na vida de Elias, algo espantoso, algo misterioso. Elias, profeta de Deus, um homem extraordinariamente usado pelo poder de Deus. Então Eliseu olhou assim, eu quero disso, mas talvez ainda num tom um pouco imaturo, infantil. Estou falando com todo respeito pelo personagem Eliseu. Mas, no entanto, quando ele disse que queria porção dobrada, Elias, com a experiência que já tinha de vida diante de Deus e de tudo que experimentou, disse, olha, grande responsabilidade tu tens pedido. Por quê? Se você quer porção dobrada, com certeza você vai ter mais responsabilidade a ser colocada em prática. Ou seja, com Deus as coisas são assim, irmãos. Destaquem para eles o seguinte, que tudo que nós recebemos do poder do Espírito Santo de Deus nunca será para nossa satisfação pessoal, nunca. Tudo que nós recebermos do poder do Espírito Santo de Deus será para servir a Deus, com grande compromisso, com grande responsabilidade. Então, requer-se do homem e da mulher que recebe do poder de Deus, que sirva a Deus com mais compromisso, com mais responsabilidade, tá? Isso é muito sério de se falar, porque muitos se aventuram, né? Os irmãos podem tratar assim com eles. Muitos querem receber do poder de Deus, quer receber do poder, da unção do Espírito de Deus, às vezes apenas para satisfação pessoal. Não é este o ensino da palavra de Deus, não é. Elias entendia isso, e por isso falou para Eliseu, dura coisa pediste. Por que dura coisa? Porque você está pedindo algo que vai requerer de você mesmo uma grande responsabilidade, um grande compromisso com a obra e com o reino de Deus. E tudo isso para a glória de Deus, tá? E Elias disse para ele, se você me vê sendo tomado, você vai receber porção dobrada. Segue-se os fatos, o que aconteceu, irmãos, é o que está escrito na palavra e vocês falem com eles. Leiam a história do capítulo 2, não deixem de ler. Sucede o fato misterioso, Elias é tomado, Elias é elevado ao céu, sua capa cai. E Eliseu, está escrito aqui, nós vamos ler agora, vamos lá para o verso 12. Vendo Eliseu, clamou. Primeiramente o verso 11, vamos lá. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando suas vestes, a rasgou em duas partes, e também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram ela uma para a outra banda, e Eliseu passou. Verso 15, vendo os filhos dos profetas que estavam de fronte de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. Está aqui. Os filhos dos profetas presenciaram todo este fato, e disseram que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Irmãos, muito cuidado no momento de tratar isso com eles. Não é o espírito de Elias no sentido daquela parte incorpórea e sobrenatural da vida de Elias, mas é toda a unção que estava sobre Elias, todo o poder, toda a autoridade, conferida a Elias pelo Espírito de Deus, agora estava sobre a vida de Eliseu. Por isso o Espírito de Elias, isto está simbolizado na capa, quando ele pega a capa e lança sobre si, e depois toca novamente no Jordão, o Jordão se abre. As irmãos destaquem para eles a coisa linda, que o último milagre de Elias foi o primeiro milagre de Eliseu. Os irmãos destaquem isso para eles, olha só. O último milagre de Elias, qual foi o último milagre? Dentre tantos milagres extraordinários que Elias realizou, qual foi o último milagre? O último milagre foi tocar as águas do Jordão e passar do outro lado. E qual foi o primeiro milagre de Eliseu? O primeiro foi o mesmo último de Elias, dando-nos a entender que os instrumentos de Deus são muitos, mas a obra de Deus nunca se interrompem
quando um instrumento dele é levado. Ou seja, Elias foi levado, mas a obra de Deus foi interrompida pelo fato de que Elias foi levado embora? Não. A obra de Deus continuou na vida de Eliseu. Então os irmãos transmitam essa mensagem para eles através deste capítulo. Que eles, ainda que juvenis, adolescentes, são instrumentos nas mãos de Deus. E que um dia, muitos dos nossos irmãos com mais idade que eles irão embora. Irmãos que têm dons de Deus, capacidade vinda de Deus, autoridade vinda de Deus, estão fazendo a obra de Deus maravilhosamente. Mas um dia irão embora. Mas o mesmo Espírito que está sobre a vida destes homens de Deus, um dia repousará sobre a vida deles. E eles serão os Eliseus, porque os Elias um dia serão chamados para ir embora. A tarefa pode terminar com Elias ir embora, a tarefa que Deus lhe determinou. Mas a tarefa, ou a obra de Deus vai continuar através da vida de outros. Então, os irmãos, vejam bem, não há interrupção na obra de Deus. Elias vai embora, mas a obra de Deus não é interrompida porque Elias vai embora. Porque Elias foi mais um instrumento usado nas mãos de Deus. E agora quem será usado? Eliseu. Um dia Eliseu foi embora. E porque Eliseu foi embora, a obra de Deus foi interrompida? Não. Outro alguém foi levantado por Deus para trabalhar no lugar de Eliseu. E assim sempre foi, porque a igreja nunca fracassou. A igreja sempre esteve em pé ao longo de todos os séculos, caminhando vitoriosa. E os irmãos dizem a eles, a igreja, eles são a igreja do Senhor. E finalizando aqui, desde que isso aconteceu, os capítulos 3, 4, 5, 6, 7 vão embora. Uma sucessão de milagres extraordinários ocorreram através da vida e do ministério de Eliseu. Ou seja, Deus usou Elias poderosamente. E quem Deus vai usar agora? Vai usar o Eliseu poderosamente também. Deus vai continuar bradando, Deus vai continuar falando com o seu povo. Deus usa Eliseu para repreender reis. Deus usa Eliseu para ressuscitar pessoas que já morreram. Deus usa Eliseu para realizar prodígios, milagres extraordinários. E tudo isso por quê? Porque o Espírito de Deus que estava sobre a vida de Elias, que foi tomado, agora repousa sobre a vida de Eliseu. Então os irmãos os incentivem a valorizarem a obra de Deus em suas vidas e amarem a presença do Espírito Santo na vida deles, para que sejam instrumentos de Deus, como Eliseu foi e como Elias também. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Graças a Deus.